Quinto item da pauta, processo número 00058-127876/2015-21. Interessado, Aeroporto Internacional de Curitiba. Assunto: pedido de isenção de cumprimento do requisito de que trata o parágrafo 154.217/E1 do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil número 154. Diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretor, a leitura do seu relatório. Trata-se de expediente protocolado em 4/12/2015 pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero, com vistas à isenção de cumprimento do requisito do item 154.217/E1 do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 154, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba. O presente pleito decorre do processo de certificação conforme o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil RBAC 139, uma vez que foi identificada a necessidade de avaliar o risco relacionado à não conformidade decorrente do distanciamento entre eixos de pista de táxi paralela, taxiway e pista de pouso e decolagem, runway. Destaca-se que a presente petição, bem como as análises técnicas e proposta de decisão, possuem objetos semelhantes a processos anteriores, como nos casos do aeroporto de Fortaleza, Salvador e Recife. Para a formulação do pleito, a Infraero apresentou estudo aeronáutico consubstanciado em análise de impacto sobre a segurança operacional e procedimento específico de segurança operacional. Nos referidos documentos, o operador informou que a distância entre eixos da taxiway Bravo e runway 15/33 é de 158 metros. Nos termos da tabela C1 do RBAC 154, essa configuração viabiliza tecnicamente a operação simultânea na pista de táxi e na pista 1533, de aeronaves em condições meteorológicas de voo visual. Porém, para a operação em condições meteorológicas de voo por instrumento, o referido distanciamento não atende aos requisitos mínimos de 168 metros para aeronaves de código Charlie, 176 metros para aeronaves de código Delta e 182,5 metros para aeronaves de código Eco. Na apresentação das análises de risco, a interessada notificou ainda a predominância de operação em voos por instrumento no aeroporto, e que o mix de aeronaves no período entre 2010 e 2014 foi de mais de 90% das operações envolvendo código Charlie. O operador do aeroporto informou que houve 6 registros de ocorrência do tipo veer off, undershoot or overrun nos últimos 23 anos na pista 1533. 5 dessas ocorrências foram relativas a dificuldades de frenagem das aeronaves durante chuva forte ou moderada. O estudo aeronáutico da interessada estabelece uma abordagem específica para a análise da separação lateral entre aeronaves baseada na distância entre pontas de asa para a operação simultânea. É utilizada como referência a separação regulamentar entre pista de táxi e a pista de pouso e decolagem, e subtraída 2,5 vezes a envergadura da aeronave crítica, resultando em um parâmetro de separação entre pontas de asa de 117,5 metros. Essa distância foi considerada como referência para a separação mínima entre pontas de asa, para qualquer combinação de aeronaves na pista de pouso e decolagem e na pista de táxi. No aeroporto de Curitiba, para aeronaves de código Charlie, a distância atual da pista de táxi Bravo supera tal parâmetro. O estudo aeronáutico simulou ainda o risco de colisão, considerando a média anual de 84.117 movimentos nos últimos 3 anos, sob o método do Airport Cooperative Research Program, ACRP 51, da Autoridade de Aviação Norte-Americana, FAA. As estimativas apresentadas chegaram a valores de probabilidade da ordem de 10⁻8 e 10⁻9. Adicionalmente, sob o modelo do ACRP 107, com utilização de software para análise de Lateral Runway Safety Area Risk Analysis, foram obtidos resultados de cerca de 5 a 10⁻7 de probabilidade de ocorrência. Informou-se que, embora os resultados sejam superiores aos delimitados em regulamentação, o valor ainda é da ordem de 10⁻7, que o valor de referência relaciona-se a aeroportos com movimentação superior à local e que o software considera a existência de aeronaves enfileiradas com um obstáculo contínuo em toda a extensão da táxi, sendo o pior cenário possível a ser considerado. Dessa forma, a isenção foi solicitada
para aeronaves de código Charlie, que representam aproximadamente 90% das operações. Para a movimentação simultânea de aeronaves de código Delta e Eco na pista de táxi Bravo e na pista 1533, a proposta é restringir a operação em condições IMC, ou seja, se uma dessas aeronaves estiver na pista de pouso ou na pista de táxi paralela, a infraestrutura remanescente não poderá ser utilizada. O pedido de isenção foi então analisado pela Gerência de Certificação e Segurança Operacional da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, CIA, conforme o item 154.217 é 1 do RBAC 154, o item 11.25 do RBAC 11, a Instrução da Aviação Civil IAC 154.1001 e MPR CIA 200R01. A área técnica ressaltou que o pleito encaminhado pelo operador foi examinado tendo em vista a validade e coerência dos argumentos dos procedimentos apresentados. Os dados fornecidos foram considerados íntegros e confiáveis. A análise técnica da petição de isenção ocorreu por meio da avaliação do estudo apresentado e pela realização de testes à condição operacional proposta constantes do artefato do MPR CIA 200. Tal análise baseou-se na aplicação de critério de rejeição à proposta. No quinto teste de aceitação da proposta de operação, foi apresentado o resultado de 5,6 vezes 10 a menos 7 para o cálculo matemático desenvolvido pelo ACRP, relacionado à probabilidade de ocorrência de veer-off em pistas de pouso e decolagem. Conforme previsão da IAC 154.1001, considera-se o parâmetro aceitável para risco de 1 a 10 a menos 7, de probabilidade de ocorrência. A área técnica ressaltou, então, que a análise do software é conservadora, visto que o modelo presume que haverá aeronaves enfileiradas ao longo de toda a taxiway Bravo durante uma operação na runway 1533. Ademais, o item 5 do artefato do manual da CIA menciona esse teste como prescindível, já que a operação foi aceita em todos os testes de rejeição. Ademais, em relação à ocorrência de incidentes mencionados pela interessada, a área técnica destacou que desde 2006 não se verificam ocorrências de acidentes do tipo. Ante as análises, a GCOP da CIA julgou como adequada a proposta de isenção solicitada pelo aeroporto de Curitiba. Posteriormente, em 9 de 5 de 2016, a mesma gerência, após a atualização do artefato que orientou as análises técnicas e de informações apresentadas, e por considerar que o aeroporto em questão apresenta condição meteorológica mais crítica que a de isenções já concedidas pela agência, a saber, Fortaleza, Salvador e Recife, optou por manter a restrição para operações de aeronaves código Charlie para condições meteorológicas de operação CAT-2, cuja incidência nos últimos 5 anos foi entre 2,24% e 2,90%. Assim, para o aeroporto de Curitiba, propôs-se nova minuta com concessão parcial da isenção peticionada, com adequações referentes à utilização simultânea por aeronaves de código Charlie na taxiway Bravo e runway 1533 em condições meteorológicas de voo por instrumentos, IMC, para Runway Visual Range, RVR, não inferior a 550 metros e teto não inferior a 200 pés, restringindo-se assim às condições sob a operação CAT-2 e CAT-3. O processo foi submetido à deliberação pela CIA em 12 de maio de 2016 e foi recebido por essa diretoria em 18 de 5 de 2016. É o relatório. Diretores? Nada? Por favor, diretor, seu voto. Considerando o Código Brasileiro de Aeronáutico, o artigo 8º da Lei 11.182 e os artigos 4º e 24º do anexo 1º do Decreto 5731 de 2016, considerando o processo de certificação operacional em curso na ANAC e a vigência da portaria número 1043 de 2 de maio de 2016, que aplica a medida administrativa cautelar de proibição de aumento de frequência das operações no aeroporto, considerando a necessidade de avaliação do risco relacionado à não conformidade do item 154.217 do RBAC 154, sobre a distância mínima de separação entre pista de pouso e decolagem e pista de táxi paralela, considerando o atendimento aos procedimentos previstos nos itens 11.25 e 11.27 do RBAC 11, para a elaboração de regras e emendas aos regulamentos brasileiros de aviação civil,
bem como ao MPRCIA 200, considerando a análise técnica realizada pela Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, que resultou na recomendação de deferimento parcial do pleito, voto pelo deferimento do pedido de isenção de cumprimento do requisito constante do item número 154.217E1 do RBAC 154 para o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, para o cenário operacional de utilização simultânea de aeronaves código Charlie na pista de táxi Bravo e pista de pouso de decolagem 1533, sob condições meteorológicas de voo por instrumento, para runway visual range não inferior a 550 metros e teto não inferior a 200 pés. Destaco que, conforme deliberado pelo colegiado na 12ª reunião deliberativa e 12ª reunião administrativa em 18 de maio de 2016, a Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária deve proceder à revisão da Instrução de Aviação Civil IAC 154-1001 e do Manual de Procedimentos número 200-R01, com vistas à compatibilização de suas disposições. É como voto. Diretor Juliano. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Aprovado. Diretor Ricardo, aprovado. Não me recordo se quando a gente fez essa orientação, se a gente colocou prazo. Você recorda? Se você recorda, não. Acompanho o relator também. Por unanimidade, aprovado o voto do diretor Fenelon. Os senhores são a favor de colocar um prazo? Não sei, talvez seja melhor verificar com a área, pelo menos, e estabelecer uma diretriz, né? Porque se a gente estabelecer, pode ser que atrapalhe o trabalho. Tá. Tem que ser feito. E aí né? a gente estabelece o prazo, né? Eu acho melhor. Tá.